E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E você já sabe, nós estamos na quinta temporada falando de pessoas e com pessoas que moram longe de casa. E dessa vez nós fomos bem longe, nós atravessamos o mundo e fomos lá no Japão para conversar com a Carolina Miyamoto, que está no Japão. E nós nunca nos falamos, e o pessoal já sabe que aqui não tem roteiro, então tudo que a gente conversar vai ser literalmente pela primeira vez. Carolina, primeiro, muito obrigado por ter topado, contar um pouquinho da tua história. Seja bem-vinda. E eu vou começar te perguntando quanto tempo que você está aí. Primeiramente, né? Boa noite. Eu tô há 4 anos no Japão, 4 anos e meio, mais ou menos, e gosto muito de morar aqui. Você está há 4 anos aí e eu tenho feito essa primeira pergunta para todo mundo porque ela dá para a gente abrir a conversa, porque a gente vai ter um tempo para contar a história. Mas Sim. a primeira coisa que eu queria saber de ti assim, você aqui no Brasil morava onde? Só para eu Eu sou do Paraná, Paraná. né? Uma cidadezinha do interior. Eu depois me casei, morava em Minas Gerais. Tá. E teve um momento, você lembra desse momento assim, que falei, que você pensou, vou embora para o Japão. Teve esse momento? Você consegue me dizer como é que foi esse momento? Sim, foi bem marcante, né? Eu estava gestante e o Brasil não estava numa situação muito boa. E eu estava assim mais preocupada com a criação do meu filho. Então eu olhei para o meu marido e falei: "Vamos para o Japão? Vamos tentar ir para o Japão? Que eu acho que vai ser melhor para a criação dele. Até porque eu gostaria que ele tivesse uma criação dentro da cultura, aprendesse a língua, né? E no Uhum, Brasil isso seria um pouco mais difícil. uhum. E o teu marido é descendente ou ele é japonês? Ele é descendente, ele é Ele é filho de descendente, japonês. certo. Então, você conheceu ele no Paraná ou em Minas? Então, a história é bem engraçada. No Paraná eu fazia o taiko, que seria os tambores japoneses. Uhum, E aí sempre tem os encontros, né, dos grupos e tudo. E aí foi onde eu conheci ele. certo. A gente começou a namorar virtualmente. A gente namorou por pouco tempo, já noivou e já casou. E aí eu fui embora para Minas. Certo. Então assim foi bem rápido. Eu já tinha assim um certo conhecimento bem pequeno a respeito da cultura japonesa, né? Porque eu comecei lá no taiko, onde aprendi algumas palavras japonesas, aprendi algumas coisas da cultura, e aí foi agregando tudo, né? E você tem descendência também? Não? Eu tenho bem de longe, né? É, Por parte de pai. Uhum. certo. E desse momento, então, que você falou para o teu marido, vamos para o Japão, e efetivamente vocês irem, quanto tempo que, Uhum. que, que, que teve nesse meio do caminho aí? Eu, eu estava gestante de uns 7 meses, mais ou menos, 6, 7 meses. Aí, quando eu propus a ideia, ele já começou a procurar empresas para fazer a entrevista, né? Ele trabalha na área de TI, então ele já começou a procurar as empresas, agendar entrevista. Aí ele passou, e aí eles já queriam para ontem ele, né? Então foi bem rápido. Teve o parto, né? Ele falou com as pessoas para esperar o parto, esperar eu ter uma certa recuperação, porque meu parto foi muito difícil. E aí eu acho que o bebê já tá. Aí o bebê já tava com 5, 6 meses. E aí a gente veio pra cá. Tá, então foi você, seu marido e teu filho de 6 meses, é isso? Isso. Tá. E aí, como é que foi? Você já tinha ido para o Japão antes, não? Não, Não, pra tá. mim foi a Então, primeira vez. tá, então como é que foi? Agora me conta assim, aí, ok. Depois a gente volta um pouquinho nessa organização aí, mas me conta qual Ah, foi ok.
o primeiro impacto, assim, quando você chegou e uma criança pequena e tal, como é que foi isso aí? Olha, a viagem foi bem difícil, né? Porque é uma viagem bem longa, apesar de que meu bebê colaborou muito, então assim, ele a maior parte dormia, né? Foi tranquilo até, apesar de ser uma viagem bem longa. A gente chegou muito cansado e a primeira coisa que eu notei ao chegar no Japão foi como era tudo muito limpo. Uhum. Limpo ao extremo e o silêncio. É um silêncio que chega a fazer um carinho no cérebro, digamos assim, sabe? Eu senti como se fosse um carinho. Porque no Brasil a gente tá acostumado com barulho de trânsito, barulho de música alta, que não, é tudo silencioso. E assim, foi a primeira coisa que eu notei ao pisar no Japão foi o silêncio. A educação no aeroporto é muito diferente. Né? Tem todo o cuidado com a bagagem da gente, eles pegam até com lencinhos para não ter o perigo de arranhar ou de quebrar algo. É uma educação assim muito diferente. Então, assim, foi a primeira coisa que eu notei foi isso. Ah, e o banheiro também, que eu acho que é algo que todo mundo que chega aqui sofre um pouquinho no início. Ah, eu acho que eu já vi aquele banheiro cheio de botão Nossa! E aí, e é assim em todo lugar mesmo? todo lugar. Praticamente todo lugar. Tem os banheiros mais simples, mas é muito difícil de encontrar. A maioria, o vaso é todo cheio de botão, então tem o botãozinho para se limpar, tem o botãozinho para dar descarga, o papel higiênico você joga dentro do vaso, Uhum. né? Aí, obviamente, para as mulheres tem um lixinho à parte para jogar absorvente, essas coisas. Uhum. Mas realmente, eu fiquei perdida. Eu acho que fiquei mais tempo lá procurando os botões, o que que eu tinha que fazer. Eu fiquei desesperada, né? Falei, meu Deus, e agora? E você falava alguma coisa, entendia ou Não. não, nada? E teu marido? Quando, che... Quando cheguei, as palavras bem básicas. E teu Bem marido? básicas mesmo. Teu marido Meu falava? marido, ele é fluente, né? Ele Ele já aprendeu falava primeiro bem já. japonês, ele morou no Japão quando criança. Hum. Então ele foi alfabetizado aqui, ele aprendeu primeiro o japonês para depois o Ah, português. tá. Então ele estava quase em casa aí. Tava praticamente em casa, né? É. Eu brinco com ele que ele é mais japonês que brasileiro, sabe? Até mesmo a questão de pensamento, de cultura, quando a gente casou também, teve um choque cultural bem grande. Então, a questão, voltando um passinho atrás, a questão de documentação e de visto para vocês irem foi relativamente tranquilo por causa desse histórico dele, ou não? Foi Conta um assim, pouquinho no assim, como é que caso, foi essa parte. sim, é porque no caso tem vários tipos de visto no Japão. Tem o por descendência, né? Que aí os cônjuges também podem vir, os filhos, e tem também o visto a trabalho. O dele foi a trabalho, então foi cedido pela empresa, a empresa que ficou como responsável, então foi mais fácil. A gente só enviou os documentos necessários para o consulado. Eu acho que não demorou, foi questão de um mês, mais ou menos, 2 meses, já estava tudo certinho. E essa empresa que ele foi trabalhar é na área dele mesmo Isso, de de TI. tecnologia. Essa empresa, inclusive, teve até uma reportagem esses dias na televisão japonesa. Ela, como que eu posso explicar? É aplicativo para quem gosta de subir montanhas. Né? Aqui Tá, no tá. Japão tem muitas pessoas que sobem montanhas, então traça toda a rota, mostra, Uhum, por exemplo, onde tem banheiro, onde tem algum restaurantezinho, alguma coisa, né, para a pessoa uhum. parar, para descansar, ou qualquer perigo que possa ter, eles avisam, né? Ou até mesmo se a pessoa sofrer algum acidente, alguma coisa durante o percurso, ela consegue avisar pelo aplicativo, né, para Interessante. pedir ajuda, para pedir socorro. É bem interessante. E, e para você, como é que foi? Me conta assim um pouco como é a tua vida, como era quando você chegou e como ela está agora, assim. Conta um pouquinho. Quando eu cheguei já e já teve praticamente o início da pandemia. Então foi bem complicado.
Eu cheguei em 2019, no mês de junho. Então, assim, eu aproveitei praticamente só 6 meses, porque depois começou a pandemia e já foi fechando tudo, né? A gente conheceu alguns lugares. Nossa, foi muito incrível. Eu tive a oportunidade também de começar daí no Kumon a estudar o japonês, né? Efetivamente estudar, porque é muito necessário, estando aqui, saber o japonês. Porque o inglês deles é muito diferente. Muito diferente mesmo. Sim, tem pessoas que falam inglês muito bem, mas algumas palavras têm o jeito japonês, né? Eles japonesaram, digamos assim. Uhum. Então, o japonês é essencial aqui. A É. pessoa que não sabe, ou ela tem que contratar tradutor, alguma maneira, porque é muito difícil. Então, eu comecei a estudar no Kumon, aonde também eu tive certo choque cultural, porque no Brasil a gente tem o costume de abraçar as pessoas, ser mais calorosos, né? Uhum. Aqui qualquer toque é visto de uma maneira assim, não desrespeitosa, mas eles gostam de respeitar muito o espaço, né? Uhum. Então, eu estava na rua, eu encontrei a minha professora do Kumon, eu fiquei super feliz de encontrar ela e Aham. abracei ela. Ela olhou com espanto, com choque, os japoneses em volta. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu pedi desculpa pra ela, falei do meu jeito. Desculpa, professora, é que no Brasil a gente costuma, né, abraçar as pessoas que a gente gosta, que a gente tem um certo convívio, assim, né? E aqui é muito diferente. E é engraçado porque você se adapta tanto, tanto com o jeito japonês de tudo curvar, tudo pedir desculpa, tudo obrigada, que quando você vai para o Brasil, você faz a mesma coisa. Eu fui ao Brasil em dezembro do ano passado, setembro do ano passado, desculpa, e voltei em dezembro. E aí, às vezes, eu até esquecia. Aí as pessoas iam falar comigo, sumimasen. Arigatou gozaimasu. Aí daqui a pouco, ah, É, a gente, mas é que você vai. Hoje, o teu convívio, até para eu chegar nesse ponto que estava, o teu convívio hoje no dia a dia é mais com japonês? Ou você 100% está japonês. inserida numa comunidade de brasileiro e convive? Como é que funciona? Então, onde eu moro, não tem muitos brasileiros. Né? Eu moro na região sul do Japão, Fukuoka, e não tem muitos brasileiros, até porque assim, aqui não tem muitas fábricas. A gente encontra mais brasileiros e estrangeiros nas regiões que têm fábricas. Uhum. Então, assim, não que seja solitário, sabe? Mas o meu contato hoje é praticamente 100% com japonês, Com no meu japonês. dia a dia. Sim. E hoje hoje como que é teu dia a dia? O que que você faz? Como é que você está hoje? Então, eu hoje comecei a trabalhar, né, numa loja de conveniência aqui no Japão, até mesmo para praticar o japonês. Tem sido ótimo, porque eu tenho aprendido cada dia mais, e a cada bico que, olha, só Deus a causa, mas faz parte, né? Eu estudo japonês, eu fiz o teste de proficiência, né, que começa do N5 ao N1. O N1 seria o fluente, né? Tá. Passei no N5, chegou essa semana a cartinha, fiquei super feliz. Agora já estou estudando aqui pro N4, né? Até comprei alguns livros, que tem esses livros, né? Que, tá embaçado, né, a tela. Mas é vocabulário, tem de gramática. Uhum. Gramática é bem complicado. E eu faço faculdade também. Eu concluí uma faculdade de terapias complementares integrativas. E comecei uma pós na área de neuropsicopedagogia, Olha. psicanálise e autismo, porque recentemente o meu filho, recentemente não, né, com os 2 aninhos, ele recebeu o diagnóstico de autismo. Então, Uhum. para compreender ele melhor, eu comecei a fazer essas pós. E quando eu comecei essa pós, eu vi a necessidade de estar fazendo uma faculdade mais aprofundada. Então, eu comecei a fazer a psicopedagogia agora, né, Uhum. que eu tô amando. Inclusive, assim, eu descobri
durante o curso, até mesmo vendo meu filho, que eu tenho autismo, que eu tenho TDA, né, sem a hiperatividade. Então, assim, é bem corrido o meu dia a dia, né, porque é bem difícil aqui no Japão para as mães. Porque você tem que levantar cedo, você tem que organizar totalmente a criança e como que eu posso explicar? É muito diferente da escola do Brasil. Então aqui você tem que preparar a marmitinha para criança, você tem que colocar mais trocas de roupa, porque lá na escolinha eles trocam várias vezes, né? Então tem a roupinha de ginástica, tem o uniforme mesmo, então é bem complicadinho. Aí você chega na escola, você tem que organizar tudo, isso demora uns 10 minutos mais ou menos, para você organizar tudo na cestinha, né, das crianças menores tem no banheiro a cestinha com fraldas, então você tem que organizar tudo para o professor já entrar e tá tudo pronto. Né? Eles levam as garrafinhas térmicas de água ou chá, né? Normalmente as crianças japonesas levam com chá, que eles acham não, né? Realmente ajuda muito com a questão de gripe, então eles fazem gargarejos Uhum. para ajudar com a questão da imunidade. Eu achei isso muito diferente. Também quando você chega na escola, eles trocam o sapato, né? Então, você chega na escolinha com um tênis, você tira ele, coloca lá certinho na prateleira com o seu nome e pega uma espécie de sapatilha para calçar, que daí seria só para dentro da escola. Vai para fora brincar, coloca o outro sapato E ele novamente. passa o dia na escola aí. Isso. Ele vai geralmente de 8 a 8 e meia da manhã, né? Começa umas 9 horas mais ou menos. Ele come lá o cafezinho da manhã, tem o. De novo, né? Porque ele come em casa, come lá. Aí tem o almoço, que é bem servido à maneira japonesa. Né? Hoje meu filho prefere 100% a culinária japonesa, então foi outro desafio que eu tive para aprender a fazer pratos japoneses, porque ele não aceita mais comida estrangeira, né? Tanto brasileira quanto qualquer outro tipo. Aí eles tomam um cafezinho da tarde, brinca, passa o dia lá, e quando é umas 4, 4 e meia, eu já busco ele na escola. E E aí, pode falar, pode completar. e aí é todo aquele processo, né? Pega a bolsa, confere roupinha que tá voltando, né? Tem que colocar lá. Agora eles estão exigindo, né, a temperatura, se a criança tá bem, como que a criança tá chegando. É bem organizado, muito E, organizado. e como que é aí no Japão? Essa escola é pública? Vocês pagam uma parte? Como é que funciona aí a educação? Aqui no Japão tem diversos tipos de escola. Tem a privada, tem a pública. Essa que ele vai é pública, né? Então, a partir dos 3 anos, você não precisa pagar. Aí você paga o almoço, né? Que é uma taxinha mensal. Você paga uma taxinha para a organização dos pais, que faz excursões, né? Para ajudar Sim. com os eventos recreativos. E paga uma taxinha também para limpeza do futon. O futon seria tipo um colchãozinho que eles usam para dormir na escola, né? Fazer o solinho da tarde. Mas seria só isso praticamente. O uniforme é bem caro. E os materiais, né? Que a gente compra para eles durante o ano. E o ano letivo aqui também é diferente. Ele começa em abril, acho que é abril ou março, algo assim, e vai até o outro ano de abril e março. Então seria bem diferente do nosso. E eles têm férias de inverno, férias de verão. Certo. Então é uma escola pública, mas que aí tem uma série de coisas que você tem que contribuir Isso, ali para a escola. E aproveitando isso. que a gente entrou nisso, e lógico que vai acabar caindo gente aqui nesse vídeo ou nesse áudio, depende onde a pessoa está vendo ou ouvindo, que está pesquisando, né? Então, já que a gente entrou nessa parte, eu já vou aproveitar para te perguntar também. E saúde, como é que é?
É Ah, público, é pago, como é que funciona hoje, assim, para... a saúde aqui, ela é paga, né? E você tem tipo um plano de saúde, que a gente fala, que é o Roquei, que cobre certa parte, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho um gasto bem grande com essa parte de saúde, porque tenho muitos problemas de saúde, né? Eu tive um AVC há tempos atrás, então eu tenho que ir direto para o hospital, fazer exames de rotina, né? Ver como é que tá a coagulação do sangue, e esses exames são caríssimos. Então esse plano de saúde ele cobre só uma partezinha e você tem que pagar o restante, né? Então, no caso, tem os planos de saúde quando você entra no trabalho, né? Você entra no trabalho da empresa, você já tem que pagar esse plano de saúde. Então todo mundo tem ele. Senão, realmente, você não E é igual consegue para todo pagar. mundo ou tem diferença? É igual para todo mundo. Todo mundo paga o O mesmo. atendimento, sim, o atendimento é excelente, sabe? O primeiro choque que eu tive quando eu fui ao hospital aqui, o hospital parecia um hotel de luxo. Acho que foi o hospital mais lindo que eu entrei na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu sair daqui eu vou ter que tirar o rim, né? Porque eu precisei fazer no começo, né, fazer toda a atualização de exames para eles terem aqui, então eu tive que fazer a ressonância magnética da cabeça. Nossa, muitos exames. Falei, vai ficar o rim aqui. Não tem jeito, não. Aí, quando eu fui sair, a taxa não foi tão exorbitante quanto eu pensava, não. O plano cobriu boa parte. Né? É, Os medicamentos também. é, A farmácia aqui é bem diferente da do Brasil, porque ela funciona assim. Tem a farmácia com remédios que não precisam de receitas, né? Parecida com a do Brasil, essa seria. Mas tem as outras que, quando você vai ao médico, ele receita o remédio. Esse remédio que ele receita, você só consegue numa farmácia específica que, digamos que manipula esses remédios. tá. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho depressão, faço tratamento com psiquiatra, esse remédio eu só consigo nessa farmácia exclusiva. No Brasil, geralmente, tem a farmácia que já tem essa parte junto, né? Você vai lá Hum, com a receita, você consegue comprar. Aqui não. As farmácias são separadas, digamos assim. certo. O medicamento precisa de receita num lugar e os medicamentos que são de Isso, livre consumo aí é um comércio mais justamente. aberto, assim. Tá. Só que hoje eu tava. Eu, né, peguei gripe recentemente, acho que umas 2, 3 vezes. A farmácia parece que tá fazendo um controle de medicamentos, segundo meu marido, porque parece que as pessoas estavam consumindo muito os medicamentos. Obviamente não faz bem para a saúde, ao invés de consultar o médico. Então, Uhum. eles estavam tendo tipo um controle a respeito disso, né? Uma quantidade que você poderia, e aí já estavam recomendando ir ao médico. Quando eu estava gripada, eu fiz uso de um medicamento para gripe mais forte. Então, lá no balcão, eles explicaram: olha, esse medicamento não precisa de receita, mas ele é mais forte, tem que ter esse cuidado. E Uhum. aí, dessa parte, eles têm o papelzinho já em inglês e japonês para poder mostrar para a pessoa, né? Aí eu achei bem interessante. E a saúde para as crianças já é um sistema diferente. Tá. Isso é muito interessante. As crianças elas não pagam consultas e nem remédios. Até que idade? Então, eu acho que vai até os 15, mais ou menos. Se eu não Vai me lá. engano, até 15, 16 anos. Ah, bastante. Isso. O meu filho, por exemplo, ele não paga, né, remédios nem consultas. Então, você chega lá, faz a consulta, a médica receita. Claro que assim, você paga, por exemplo, precisa de uma seringa para você administrar o medicamento da criança. Aí você paga uma taxinha, mas é coisa assim, R$ 1, R$ 2 se for converter. Não é nada exorbitante, né? Sim. Então, assim, eu acho bem interessante o cuidado que o governo aqui tem para com as crianças.
O meu filho, por exemplo, ele é autista, ele precisa de terapias, né? Na verdade, todo autista precisa. E o governo, ele cobre essa terapia, sabe? Ele cobre, e a terapia é de excelente qualidade, né? Então você procura um lugar que você mais se identifica, que a criança mais vai se identificar, e aí você faz todo o registro e o governo, ele paga essa terapia para a criança. E como é que eu te faço essa pergunta? E você sente o país, a cidade, enfim, onde você está preparado assim para as necessidades do teu filho, na escola? Como que você sente isso? Lembrando que a gente não conversou antes, né? Então Sim, 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 eu fiquei sabendo agora que você tem um filho que tem autismo, então estou te sim. perguntando porque aqui no Brasil a gente percebe uma certa dificuldade, né? No Brasil, infelizmente, as terapias só pagando, né? Porque SUS demora. Eu acho que tá tendo muito descaso com os autistas do Brasil, né? Infelizmente. E até de ter um atendimento adequado nas escolas, enfim, eu imagino Justamente. que precisa, né? Eu realmente não conheço a realidade, né? Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho assim, como que é aí? O teu filho, ele tem esse suporte da escola, Então, enfim. aqui no Japão tem as escolas especiais que atende pessoas com autismo ou qualquer outro tipo de transtorno ou deficiência. Eu fui visitar e o suporte é maravilhoso, sabe? Tem a questão de segurança da escola, eu fiquei abismada. As portas tem tranca aqui, tem tranca lá para criança não ter o perigo das crianças fugirem. Uhum, Então, assim, a gente colocou ele nessa creche, né? E até então a gente não sabia do autismo. E depois a gente foi visitar a escola especial para ver, né, como seria. Os professores sugeriram. Obviamente que eu, como mãe, chorei muito, porque é difícil, é uma questão muito difícil, né? Eu chorei muito, assim, porque eu vi crianças. Como que eu posso explicar? Crianças com mais dificuldades que o meu filho, né? uhum, Então eu fiquei muito, muito, assim, sensível com isso. Mas tem todo o suporte lá, tem ônibus, as professoras são devidamente treinadas para lidar com esse tipo de criança, uhum, né? Então, assim, tem uma professora para cada um, dois alunos. Se o aluno precisa mais, tem uma professora para esse aluno. Na creche que ele vai hoje, digamos que eu tive muita sorte, né? Os professores, a gente foi lá com o diagnóstico, teve uma conversa a respeito, e a professora tem uma paciência com ele incrível, todos os professores. Ele fala muito pouco, ele só fala japonês, né? Português ele só fala água e pão, água e pão. O resto é tudo em japonês, mas ele entende português quando a gente tá falando com ele. E eu acredito que assim, da escola ele tá indo muito bem, porque ele vê os amiguinhos e aprende com os amiguinhos. Até assim, eu fico emocionada, porque tem dois coleguinhas dele que, quando ele chega, eles abraçam ele. E ele é meio assim, né? Ele fica uhum. meio voando, aí o amiguinho já. Eide, tá tudo bem em japonês pra ele? Vamos brincar? E leva ele pra junto com as outras crianças. Você vê ele no cantinho, leva junto. As professoras também da mesma maneira. E como eu não sei bem o japonês, eu não sei praticamente nada, vamos falar certo. Uhum. É, eles pegam um caderninho, porque geralmente eu que vou buscar. Então, quando as mães vão buscar, eles relatam tudo que a criança fez, Uhum. né? Tudo que aconteceu. Como eu não entendo, às vezes posso entender algo errado, eu achei muito legal isso da escola, foi muito receptiva comigo. Eles escrevem no caderninho
tudo que o Wade fez durante o dia, que aí quando chega em casa eu tento ler, o que eu não entendo o pai lê, e assim a gente se entende o que que ele fez, o que que ele evoluiu, o que que ele deixou de fazer. E a professora, nossa, ela é um amor. Acredito que assim, talvez ela não tenha feito algum curso para lidar com criança autista, mas ela está se saindo muito bem. O suporte que ela dá, eles fazem a questão de ir no lugar que o Wade faz a terapia para saber como lidar, sabe? Eu achei isso muito incrível, porque eles vão atrás para saber como vou lidar com essa criança, né? Tem toda a preocupação. Agora, o meu maior medo vai ser ano que vem no outro, que ele vai para a escola, digamos, primeira série, né, que Uhum. seria o Shogaku daqui no Japão. Então, assim, eu tô bem preocupada, é pertinho de casa, né? As crianças geralmente conseguem vagas perto de casa. Aí, para conseguir vaga também na creche é bem difícil, importante lembrar isso. Eu consegui porque eu tenho a minha carteirinha de deficiência. Então, aqui no Japão, cada pessoa, deixa eu até ver se a minha tá aqui. Cada pessoa, ela tem, acho que a minha não tá aqui. Quando você tem algum tipo de deficiência, você vai ao médico, faz essa carteirinha, né, provando que você tem a deficiência e você tem alguns benefícios. Uhum. Né? Por exemplo, entrada de parques, você paga uma parte, só metade. Você tem ajuda com ônibus, com metrô, até com táxi. Né? E assim, no caso das mamães deficientes, eu achei muito interessante que a prefeitura ela disponibiliza pessoas para irem ajudar você em casa, a cuidar da sua casa, a ajudar a cuidar da criança. Achei isso muito incrível. Então, por exemplo, eu que tenho depressão, tenho esses problemas de saúde, quando eu cheguei aqui no Japão, eles ficaram muito em cima. Você precisa de ajuda? Você tem alguma dúvida? Tem todo o suporte. Dentro do próprio bairro, tem o encontro de mães com profissionais que eles te orientam como criar a criança, qualquer dúvida que você tenha. Então, assim, eles fazem consultas periódicas com as crianças e nessas consultas já vem. Você está tendo algum problema com a criança? Sabe, você está estressado com a criança para prevenir algum tipo de violência com a criança. E por ali, por esse questionário, eles veem se a mãe, Deus me livre, tem alguma tendência que aqui acontece muito, infelizmente, de agredir a criança, Deus me livre, matar a criança. Então eles fazem uma certa pesquisa, uma certa análise em cima disso, sabe? E eles ficam muito preocupados. Então isso eu achei incrível. Toda a preocupação, a ajuda que disponibilizam. Por exemplo, eu estou aqui hoje, se eu for lá na prefeitura e falar, olha, eu não estou conseguindo fazer o meu serviço doméstico, eles vão fornecer uma pessoa para me ajudar com isso aí, por conta da minha deficiência. Então, lá na creche foi a mesma coisa. Para você conseguir uma vaga, tem que estar os dois pais trabalhando. Aí, por exemplo, eles somam, eles fazem uma somatória, pai trabalha, mãe trabalha, dá tanto, ou só pai trabalha, dá tanto, fazem uma somatória para poder colocar as crianças que realmente precisam da creche. No meu caso, como eu tenho a deficiência, né, eu não trabalhava na época, e o pai trabalha, aí eles conseguiam a vaga, né, por causa da minha deficiência. Então, eu acho isso muito incrível aqui. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de pôr os filhos da creche porque precisa do trabalho. Mas você precisa pôr a criança para começar o trabalho, mas você, para pôr a criança, precisa do trabalho, sabe? Então fica meio assim. Então E, tem mães que têm muita dificuldade. e Aí hoje, tem que pagar. e hoje, quantas horas o teu marido? Como que é? Porque o sistema de trabalho aí é puxado, né? É bem O que a puxado. gente ouve falar, né? Porque eu fico afirmando como se eu soubesse, mas enfim, é o que a Não, gente realmente. ouve falar, né? Quantas horas teu marido trabalha? Ele começa umas 8 da manhã, aí tem 1 hora de almoço. Geralmente ele para umas 7, 8 da noite. Então, assim, é bem puxado, é bem estressante. E ele tem uma folga por semana ou duas? Aí ele tem sábado e domingo. Ele tem sábado e domingo. E você? Isso. Eu é bem flexível, porque eu faço o baitô, que seria um trabalho temporário.
Uhum. Então, eu posso escolher os dias e horários que eu quero, e aí dentro do, por exemplo, eu posso trabalhar hoje das 10 da manhã às 5 da tarde. Então, dentro desse horário, eles vão estipular o horário para eu poder trabalhar, né? Que eles precisam. E aí você tem a opção de estar no check-in do seu esposo como dependente dele, que aí paga só ele, paga o imposto já por você. Agora, se você trabalhar mais de 20 horas semanais, você tem que ter o seu próprio check-in, aí você paga o imposto, e aí, se eu não me engano, você tem que ter o seu próprio plano de saúde. No caso, hoje eu tô como dependente do meu esposo, Certo. faço esse trabalho temporário, né? Ajudo em casa, tenho meu dinheirinho, né? E aí eu não preciso estar por minha conta, né? Ele tá no mesmo emprego desde que chegou aí? Ou ele Isso. tá? Aqui no Japão é engraçado. Engraçado não, eu acho interessante, porque assim, você começa lá embaixo, aí conforme o tempo que você trabalha na empresa, que você vai subindo, né? Uhum. Então, quando ele veio para cá, apesar de no Brasil ele ser sênior da área, ele começou do zero. É. Então, por isso que para pessoas de mais idade, aqui talvez dessa parte seja mais complicado. O que é ou foi mais difícil assim de se adaptar para vocês? Assim, na Para cultura mim, ou no dia a dia, assim, o que foi mais difícil? para o meu marido, acho que nada praticamente. Nossa, para ele tá em casa, né? Para mim, foi bem difícil, porque assim, tem muita coisa, ainda mais agora que eu tô no trabalho, é choque cultural atrás de choque cultural, né? Então, assim, é tudo muito, muito diferente, porque você, no Brasil, geralmente você chama os descendentes de japa ou algo do tipo, né? Mas realmente, você estando aqui, muitos japoneses não gostam disso, inclusive, né, de chamar os descendentes de japa, algo assim, eles acham um pouco desrespeitosos, porque além né, das características físicas, tem a questão cultural. E a questão cultural aqui, ela é muito enraizada, muito forte mesmo. Então é um choque cultural muito grande, sabe? Então, assim, eu praticamente aqui, eu falo que eu virei uma criança e tô aprendendo a viver novamente. Porque é tudo ao contrário. Por exemplo, questão de vestimenta. Decote aqui, jamais, sabe? Então, no Brasil, geralmente as mulheres andam com short curto ou roupas mais abertas. Aqui é mal visto isso, sabe? Talvez em lugares maiores, onde já tem muitos estrangeiros, talvez eles já estejam acostumados. Aqui onde eu moro, que não tem muitos estrangeiros, Uhum. eles chocam, né? Ficam chocados. Tatuagem também aqui é uma coisa bem difícil, porque piscina, pessoas com tatuagem, eles não aceitam. É mesmo. Você tem que cobrir. Porque faz referência à Yakuza, né? Que seria a Uhum. máfia daqui, que eles são todos tatuados, então ainda eles têm muito essa visão. Claro que assim, os japoneses mais novos, vamos pegar aí de 30 para cima, 40 talvez para cima, já não tem mais tanta essa ideia. Muitos deles têm tatuagem. Só que, por exemplo, você vai no onsen, que seria uma fonte termal, né, você tem que cobrir a tatuagem. Tem templos, inclusive eu fui a um templo aqui, muito famoso, que é o do Buda deitado na zoinha aqui, que nossa, ele é lindíssimo. Não pode ir com tatuagem exposta. Eu fiquei, ó. Então, assim, eu faço natação aqui, e aí tenho até um amigo brasileiro que mora aqui que gostaria de fazer, só que ele tem tatuagem nenhum, ele não acha um lugar para fazer. E aí eu perguntei se podia. A professora, não, aqui não pode pessoas com tatuagem. Aí, você tem tatuagem? Eu falei, Uhum. não, não tenho tatuagem. E aí muitas pessoas levam isso como preconceito, só que é algo da cultura, sabe? Hoje, até que assim, regiões como Tóquio, outras regiões, já está desmistificando isso. Mas interior, ou aqui onde eu moro, ainda é bem forte essa Quantos questão. habitantes tem onde você mora aí?
Ah, eu não vou saber te dizer, mas é uma capital, né? Eu moro na capital, da província de Fukuoka, cidade de Fukuoka. Então é bem grande. É, Carolina, eu vou encaminhar aqui umas perguntas que eu tenho feito para todo mundo, Sim, porque eu sempre digo que assim, a ideia aqui é bater papo no fim das contas, né? sim, sim. Mas também, como eu disse, já, acho que já em algum momento aqui da nossa própria conversa, vai acabar chegando pessoas aqui que estão pesquisando, ou que têm algum interesse, ou que têm uma descendência e Sim. pensa nisso, enfim. Então, eu queria te perguntar, se eu fosse uma pessoa pensando em fazer isso, e você pudesse me dizer uma coisa para eu não fazer de jeito nenhum. Olha, se você está pensando em vir para cá, não faça isso, que isso não vai ser legal, não vai dar certo. Qual seria essa coisa? Olha, eu acho que se você vir com o pensamento de só trabalhar em fábrica e não aprender japonês, ou qualquer outro tipo de trabalho e não aprender japonês, falaria para não vir, porque é essencial. Né? E o contrário, se você tivesse que dizer uma coisa para essa pessoa fazer, olha, faça isso, que isso vai te abrir porta, enfim, vai facilitar a tua vida. Lógico, tenta não ser a mesma coisa, né? Ao contrário. Sim, sim. Além de aprender a língua, acho que é válido aprender um pouco da cultura. Pode ser superficialmente, por exemplo, o que fazer, o que não fazer, o que é considerado de forma grosseira para os japoneses. Eu aprendi hoje não, aprendi essa semana que cruzar braço para os japoneses é uma forma arrogante de ser, que você se mostra arrogante. Eu vivia fazendo isso, agora eu tenho que ficar toda hora me policiando para não fazer, né? Então, assim, eu super recomendo para as pessoas virem conhecer o Japão, porque a cultura é linda, o Japão é lindo e eles são, de certa forma, do jeito deles, eles são calorosos com a gente, sabe? Aqui em Fukuoka, eles têm muita paciência com estrangeiros, sabe? Outras regiões que eu fui, eu não achei tão assim. Mas aqui, nossa, eles são super pacienciosos a ponto de explicar, ensinar a cultura. Eu super recomendo. E a pergunta que eu vou te fazer agora é sobre vontade, não sobre necessidade. Sim. Com isso você vai entender por quê. Porque, lógico, eu sei que por necessidade a gente faz quase qualquer coisa, mas Ah, por com certeza. vontade é outra coisa. Quando você pensa no Brasil, é só a passeio ou você pensa em um dia voltar? Só passeio, A com toda vida é certeza. aí agora. Quando você pensa nisso, você pensa assim: tua vida é aí, Sim. vai criar teu filho aí, vai. Eu fui ao Brasil ano passado e eu não me identifico mais, sabe? É triste falar, porque tenho família no Brasil, a gente sente muita saudade, sabe? Tem dias que a gente sente saudade do jeito brasileiro de ser caloroso, né? Vamos ser realistas, né? O povo brasileiro é muito caloroso, é uma coisa assim bem diferente, né? A gente sente falta. Só que, infelizmente, se for ver pela violência, tantas coisas, sabe? É triste falar, eu falo isso com tristeza, mas eu acho que eu sou mais feliz aqui. E tua família já foi aí ou pensa aí te visitar ou só você Penso, que veio? só eu que vim, mas a minha mãe já tá querendo vir. Tá E querendo vir ano que vem já. antes de eu te fazer a última dessa nossa sessão aqui, deixa eu, como a gente ainda tem um tempinho, eu quero voltar um ponto lá atrás, porque eu acho que não dá Sim, para passar, não dá para passar batido por isso.
porque você chegou aí e passou já a pandemia aí. Eu Sim, não quero me alongar muito nisso, tal, mas como é que foi passar por isso, assim, do outro lado do mundo, assim? Como é que foi essa... foi uma loucura. Porque os japoneses são muito certinhos. Então, por exemplo, se eu tenho gripe, vou dar em público, eles usam máscara. Então, eles já tinham esse costume de usar máscara. E a gente teve que se adaptar a isso, né? A procura por máscara foi muito grande, né? Então, não tinha máscaras. A gente teve que começar a fazer, teve falta de muitas coisas. Inclusive, eu peguei corona, quase morri. Fiquei de cama, a ambulância veio, não tinha vaga no hospital. Aí eles passaram o remédio, fizeram os procedimentos, falaram, ó, espera mais 2 horas. Se tiver pior, a gente vai dar um jeito de levar, ou a gente vai ter que ficar rodando comigo dentro da ambulância. E foi muito chocante, porque eu fui ao hospital para fazer o exame, tava chegando uma pessoa com corona. A pessoa estava deitada e ela estava com plástico todo fechado, assim, sabe? Chegou a me dar uma agonia de ver aquilo. Então, você tinha que ficar com álcool, muitas pessoas usando inclusive luvas, tudo foi fechado praticamente. Só podia ir ao mercado e era recomendado ir só uma pessoa por vez. Transporte público também foi, eu acho que só quem precisava mesmo, né? Tinha muitas coisas assim, de alimentos que foram faltando, porque os japoneses eles têm costume de armazenar comidas, né? Porque eles já são acostumados com tantas catástrofes naturais. Então eles já têm esse costume, então na pandemia também começaram a armazenar algumas coisas e aí tinha falta nos mercados. Foi o caos. E você passou por alguma coisa dessa aí? Terremoto, essas coisas, não. Na tua região? Terremoto sim, mas foi algo muito fraco. Nada. Agora, tufão a gente sempre passa. É, Tufão você tem que. Tem a fita própria, então você tem que pôr nas janelas para se quebrar, não ter o risco, né, de machucar alguém. Realmente é bem assustador. Não dá para dormir muito bem, porque o vento é bem forte, chacoalha tudo. E terremoto, a primeira vez que teve, eu fiquei bem assustada, porque o celular faz, né, um barulhão alertando que tá tendo terremoto para se cuidar. Aí eu acordei desesperado, né? Aí primeiro eu achei que eu tava sonhando, depois eu vi que era realmente um terremoto, aí eu fiquei desesperada, porque nós estrangeiros a gente não tá muito, principalmente quem vem do Brasil, não tá muito preparado para isso, né? Então eu fiquei desesperada, falei, o que que eu faço agora, se precisar? Aí, né, tem todos os procedimentos, então até na escola eles já fazem esses treinamentos todos, desde pequenininhos. O que que faz se tiver terremoto, né? Toda a evacuação, eles vão treinando as crianças. Acho muito legal isso. legal. Deve ser uma coisa. Eu vou usar o termo interessante, né? Não legal, porque legal não deve ser, mas é interessante porque realmente é uma coisa totalmente diferente daqui, né? Que Muito. talvez um pouco em Santa Catarina, mas eu acho que nada nem parecido assim do que aconteça aí, né? E Eu teve uns anos atrás que teve em Kumamoto, que fica aqui perto, terremoto muito forte. Então, assim, eu até fui lá visitar as ruínas do castelo de lá, tava toda. Muitas coisas caíram com esse terremoto. Foi muito forte mesmo. Inclusive, tem o Monte Aço, que fica na região de Kumamoto, que é um vulcão muito grande. E que na época parece que entrou em erupção, então o povo tava tudo evacuando, né? Então aqui eu tenho medo de duas coisas: vulcão e tsunami. Tsunami eu morro de medo, é assustador. Carolina, realmente. agora é o momento que a gente troca um pouco de lugar e eu te abro o espaço para, se você quiser fazer uma pergunta, tiver alguma curiosidade, você fica à vontade. Eu tenho uma curiosidade sobre o seu projeto, né? O que que te levou a fazer esse projeto
de fazer o podcast com pessoas de outro país. Então, na verdade, o podcast em si, ele nasce de uma ideia de botar a ideia para fora mesmo, de fazer reflexões. Então, ele era sozinho. Era um podcast. Se você for lá nos episódios anteriores, você vai ver que é eu falando lá sobre algum assunto que, enfim. E aí, eu acabei gravando um episódio com a minha irmã, que é uma escritora. Se você for procurar ali, vai ter ali um episódio sobre educação financeira na infância. Porque ela é uma escritora e ela é uma educadora infantil e tal, e a gente resolveu fazer um junto. E aí eu achei legal. Falei, poxa, agrega, né? Porque mais uma pessoa falando, a gente. Mas ficou ali, porque dá mais trabalho. Tem que conversar, tem que fazer uma certa produção, porque tem que marcar Sim. tal. Vídeo é mais difícil que áudio, porque no começo eu fazia só áudio e é mais fácil, Uhum. dá menos trabalho, a qualidade e tal. Mas aí, conversando com uma amiga que mora na Flórida, ela me fez umas perguntas e no meio das respostas dela veio uma coisa interessante. E como ela já passou por aqui, não tem problema eu falar, porque ela já falou no episódio. Ela falou Sim. assim: quase 50% dos casais, quando vêm para cá, se separam Uhum. por causa da rotina e tal. E isso me chamou muita atenção e eu fiquei com isso na cabeça. E aí depois eu falei, poxa, e eu tinha viajado para fora a passeio também e tal, Sim. e eu tinha visto uma realidade um pouco diferente do que as pessoas acham que é a vida. Eu tenho uma cunhada que morou aí, no Japão também, Uhum. então a gente conhece o outro lado que não é o lado tão legal, que as pessoas tendem a ir para a internet, contar só as Sim. coisas bacanas, né? Tirarem as fotos de É. lugares bonitos e tal. E aí eu falei, tá, e se a gente tentar conversar com pessoas de verdade, não com gente famosa, não com pessoas igual nós, para a gente Sim. ouvir um pouco da história, saber como é que foi, como funcionou, tal. E aí eu fiz um papel, falei, bom, eu conheço esse, tal, e aí na minha folhinha tinha uns 10 que moravam nos Estados Unidos ou em Portugal, em algum lugar assim. E foi assim que começou. Só que aí foi legal não, está sendo legal, porque as pessoas gostam e eu também acabo aprendendo um monte, porque são muitas histórias, muitas experiências, tem tudo a ver com o que eu faço profissionalmente, né, que é planejamento pessoal, né? Então, Uhum. como acabam sendo histórias que não estão restritas a uma mudança de país, é uma mudança de vida. Eu digo que a temporada não é sobre mudança de país, é sobre mudança, né? Então, eu acho que tem muita coisa aqui, né? Eu acho que tem a história de vocês, que normalmente é uma história como a sua, que pegou uma criança pequena e atravessou o mundo. É, são culturas diferentes, né? As pessoas acabam sabendo um pouquinho como é aí no Japão. Semana passada ainda não foi ao ar, vai mais para frente. Eu conversei com o pessoal da Nova Zelândia. Olha só. Eu só não estou achando ainda alguém na África para mim completar os 5 continentes. Estou tentando muito, mas está difícil. Eu entrei no de vocês lá, eu entrei no grupo, né, para Uhum. achar, porque depois que eu conversei com alguém da Nova Zelândia, eu falei, bom, agora eu conversei com a Oceania, então eu preciso achar alguém na Ásia e alguém na África, porque aí eu fecho, né? Sim. Aí o Japão foi relativamente fácil, eu entrei ali no grupo e várias pessoas me chamaram ali, né? Uhum. E agora a África está bem difícil, mas eu quero muito conseguir para fechar esse ciclo. Então foi assim, não foi uma coisa muito pensada, mas foi indo e as pessoas acabaram gostando e eu estou gostando de fazer por isso, porque a gente acaba conhecendo muita história interessante e é um jeito de conhecer um pouquinho, né, da cultura. Sim, é muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa quer ir morar no país, mas não sabe muito bem como é, e ali através, né, das experiências das outras pessoas, ela vai descobrindo um pouco, né? É, isso aí. A ideia foi bem essa, assim, eu tenho recebido alguns feedbacks bem legais, assim, das pessoas. É, vamos ver se eu consigo conversar com mais um ou dois aí do Japão para ter algumas experiências diferentes Sim. também.
E lógico, eu não vou alongar muito, porque né, senão também daqui a pouco começa a ficar repetitivo, aí a gente muda para outro assunto aqui na frente, depois volta de novo, né? Sim, pode ser, porque tem muita coisa, né? Esse Eu acho podcast que é uma coisa hora era. maluca mesmo. A gente fala de tudo aqui, de nada. Sim, acho Mas, que uma hora era pouco, né? Desculpa. não, mas foi bem bacana, assim. Eu acho que você conseguiu passar um pouco da tua experiência e de tudo que você passou. Eu te agradeço bastante. Eu queria abrir um minutinho, se caso você queira divulgar a rede social, ou se não quiser também não tem Ah, problema, mandar um abraço para a mãe, enfim, você tem aí. abraço para minha família, né? Que eu tanto amo, que eu sinto muita saudade. Nossa, tem dia que a saudade dói. Rede social, eu tenho um Instagram, né, Carol no Japão, que eu compartilho fotos, curiosidades, né, a minha rotina aqui no Japão e principalmente a rotina de uma pessoa com deficiência aqui no Japão, né, que é algo bem diferente. Então Interessante. eu tenho compartilhado, porque muitas pessoas às vezes querem vir para o Japão, tem a esposa, o marido ou o filho com deficiência e fica com receio de como é, né? Então eu compartilho lá, né, como é ter deficiência aqui no Japão, como conseguir, né, os benefícios, todas essas coisas. E vai depois, você me manda os links, vai estar aí na Ah, descrição. ok, muito obrigada. Eu que E agradeço, quero Carolina. agradecer a você por, né, disponibilizar aqui, né, esse podcast. Eu gostei muito de participar. Você é uma pessoa muito legal, Muito né? obrigado. Foi bem interessante, né? Estar aqui conversando. Você sabe levar muito bem o assunto. Eu realmente gostei muito de estar participando, né? Então, muito Muito. obrigada. Eu que agradeço, espero que você tenha curtido. E você que chegou até aqui, se você está aí há quase uma hora, eu imagino que você tenha curtido. Então, curte aí o vídeo, segue o canal, enfim, faz essas coisas todas que são necessárias para a gente continuar. Se você odiou muito, aí você recomenda para aquele inimigo, para ele voltar aqui semana que vem e passar raiva por você. O importante é ter alguém aqui para nos ver. Mas se você gostou e voltar semana que vem, aí nós não estaremos sozinhos, nós mais uma vez seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até semana que vem.